Bom dia a todos, bem-vindos ao canal do YouTube Mecânica Esportiva, sou o Nicolas. Hoje vou apresentar para vocês a Mazda 3. Tem muito tempo que eu não fazia um vídeo de Mazda. Recentemente mostrei a Mazda 2 e também a MX-5 há algum tempo, mas não mostrei o resto da linha. Pensei, vamos fazer dois vídeos da pequena linha da Mazda assim e agora a versão 3 que já foi lançada há algum tempo. A aparência realmente me agrada, especialmente essa cor vermelha que eu adoro na marca. Pensei em fazer um teste dessa versão com um novo motor de 140 cavalos, então como sempre farei uma revisão completa do carro. Darei todas as características, os diferentes modelos, os acabamentos e depois faremos um teste para ver o consumo na estrada, para ver o que isso dá com essa microhibridização, já que ainda não é realmente um híbrido. O único híbrido verdadeiro, pelo que eu sei, é o Mazda 2, que é baseado no Toyota Yaris. Enquanto eu estava testando o Mazda 2 neste fim de semana, anunciaram uma Mazda 6 elétrica. Sim, 100% elétrica, vai ser o primeiro sedã totalmente elétrico da marca. Estou ansioso para testar isso, que será compartilhado com uma base chinesa. Mas vejamos o Mazda 3 verdadeiro. É um carro que mede 4,46 metros ou 4,66 metros de comprimento, dependendo da versão, já que existe esta versão com 5 portas e também uma versão sedã com um porta-malas, sabe, com uma verdadeira tampa traseira. Na França, muitos poucos sedãs são vendidos, representam apenas 15% das vendas, enquanto 85% das vendas são deste aqui, que também acho muito mais bonito, mas ela também existe, caso queira, é 20 centímetros mais longa, mas essa é apenas a carroceria para ter uma porta-malas diferente. Mas as dimensões do chassi e a distância entre eixos são as mesmas, com uma distância entre eixos de 2,70 e 3 metros para este carro. Tem 1,79 metros de largura, sem contar os espelhos retrovisores, cerca de 2 metros com os espelhos e 1,44 metros de altura. É um carro que pesa entre 1.450 e 1.500 quilos, ou 1.600 kg em tração nas 4 rodas, porque sim, também existe a opção de tração nas 4 rodas. Portanto, existe realmente muita escolha com este carro. Começa em 27.500 euros e hoje tenho a versão topo de gama, com um interior de couro realmente estiloso, que vocês vão ver em seguida. No que se refere à motorização, duas opções de motorização estão disponíveis. O 2,5 litros Skiactiv G com 140 cavalos é o que tenho aqui hoje, com uma transmissão automática de 6 velocidades. E tem as versões de 2 litros Skiactiv X, que são diferentes, entregando 186 cavalos e estão disponíveis tanto em tração dianteira como em tração nas 4 rodas. Esta versão Skiactiv G é apenas tração dianteira. Em termos de acabamentos, também tem muita escolha, com Prime Line Plus e Exclusive Line Plus. 5 interiores diferentes são disponíveis em preto, cinza, marrom e vermelho, todos em couro. As rodas vão do 16 ao 18 polegadas e existem 6 estilos de rodas com opções em alumínio e até rodas na cor bronze, o que é bastante original. Bronze com esta cor vermelha ficaria realmente ótimo, pena que não escolheram isso para hoje. O carro é 100% a gasolina com apenas uma microhibridação, sem uma verdadeira hibridação. O tanque comporta 51 litros de gasolina, o que geralmente permite percorrer mais de 600 km com o tanque cheio. O carro ainda consegue rebocar até 1.300 kg, o que pode ser útil. O estilo do Mazda apresenta uma frente levemente inclinada e uma grande boca característica, facilmente reconhecível. Vamos dar uma volta para observá-lo melhor. Na frente, esses dois faróis redondos, vamos reconhecê-los diretamente, com esse tipo de olhos de anjo que a BMW fazia na época, eu acho isso bonito. Mas aqui é ainda mais reforçado no lado, com uma assinatura de luz muito interessante, muito simples. É claro que é 100% LED, temos uma iluminação de interseção também. E essa grade grande aqui, bem aberta, com o grande logotipo da Mazda aqui, que incorpora os sensores de assistência à condução, é bem feito. Câmera também bem escondida, tudo é discreto. E as câmeras adicionais são de boa qualidade. Eu mostro isso dentro, uma placa que está bem no centro aqui. Temos uma lâmina de plástico na parte inferior, a cor está aqui, em vermelho, fica ótimo. E este preto aqui, que lembra um pouco o preto dourado, com muitos brilhos, um pouco dourado ao sol, é magnífico. E não é meu mergulho aqui e ali, é realmente vertical. Eu acho isso ótimo. Há câmeras lá em cima para auxílios à direção. Temos um display heads-up e, sinceramente, ela tem estilo. Este carro e até os faróis, quando olhamos para eles aqui, é muito trabalhado. É realmente em 3D
e isso eu gosto. E do lado, isso volta com o Plexi aqui, é bem trabalhado pelo lado, é algo muito mais fluido, na frente é tão agressivo. E o lado, as linhas são muito arredondadas, contrastando entre a frente e a traseira. As rodas variam de 16 a 18 polegadas. Ainda há um pouco de cromo no carro, algo que realmente gostam na Ásia. Maçaneta estilo de geladeira aqui e aqui. Essa parte aqui que é muito arredondada, é o mesmo aqui. Temos algo muito arredondado em comparação com a frente, que era muito mais recortada. Eu acho que fica bom, é simples. O vermelho fica muito bem nele. É igual, né? Os tons de vermelho contrastam com vermelho escuro e vermelho mais brilhante. E os brilhos destacam-se bem ao sol. É suficiente. Temos uma pequena lâmina fina que faz o pequeno detalhe. É agradável. Um pequeno golpe de 3/4 de trás, porque você conhece meu amor por eles. Aqui é um pouco diferente do habitual, mas eu também gosto. Quase poderíamos dizer, ei, fazemos um pouco maior e de repente se torna um CX-5. Sim, essa parte é um pouco especial, mas por que não temos um bico muito longo? O que você acha desse 3/4 de trás do Mazda 3? Tem algo diferente dos outros, na verdade, na traseira. Então, de acordo com o bico, é dito muito inclinado, limpador de para-brisa, felizmente, porque nesse tipo de janelas ainda é muito importante o grande logo da Mazda 3 lá embaixo, furado ativo que tenho aqui. Portanto, para lembrar essa micro-hibridização e esse novo motor com seu ciclo específico. Os faróis, então encontramos 4, então iluminado em vermelho aqui, é da ajuda atrás também. Então, carro que quer ser cada vez mais recente. Agora colocamos leite por todo lado, especialmente a esses preços lá. Assim, eu não te disse a partir de 27,15 centavos de euro, mas uma multidão como aquela, nos cerca de 40 mil euros, o que começa a fazer um pouco de dinheiro. A propósito, tudo é pintado na traseira como na frente. Sem plástico desagradável, isso ainda é o mínimo em veículos que querem ser cada vez mais alto na faixa, e a Mazda quer se posicionar cada vez mais premium. Também veremos o que dá dentro. Aqui estão 2 saídas de escapamento para olhar tudo desse lado. Os carros que têm motores grandes, muitas vezes têm 2 saídas de escapamento e também faz você pensar que há mais poder psicologicamente. Disse, isso é algo que deve funcionar bem, mas além disso, é mais bonito. E eu gosto quando é simétrico. Para abrir, abrimos sob o pequeno logotipo da Mazda. Aqui um porta-malas de, se eu não estou enganado, 330 litros nesta versão. Aumentamos para 450 litros na versão sedã, ganhando 120 litros adicionais com o porta-malas, pois adicionamos 20 centímetros na traseira do carro. A frente será igual, apenas o porta-malas será mais longo, ganharemos um pouco no comprimento. Como você pode ver, a traseira é tão cortada que, em termos de altura, não há comparação com a versão sedã. Realmente vamos ganhar no comprimento do espaço traseiro. Há um pequeno botão para bloquear caso a chave esteja no bolso. Ao pressionar e fechar aqui, o carro é travado, o que é muito prático. Também não tem porta motorizada. Por 40 mil euros eu teria, mas ainda assim poderia ter isso no nível do porta-malas, você está se perguntando. Claro que o Nico cabe, mas acho que eu caberia em 180 litros. Então tanto faz dizer que 330 vai, tem um pequeno LED aqui e é tudo. Ah, sim. É mesmo tudo. Não há nem mesmo um pequeno gancho para sacolas de compras ou algo assim. É realmente simples. Temos a manivela que se dobra em 2/3, 1/3, fixação tap-tail, Isofix. Vamos ver o interior. Então dentro. O que vai acontecer com este carro? Eu tenho uma porta bastante grande. Temos um ótimo ângulo de abertura que facilita a entrada e da mesma forma, ao abrir é acolchoado na parte de cima. Há esta parte de couro costurada. A barra cromada aqui com a alça, mesmo o corredor aqui é bonito. Com este belo acabamento, a pequena janela se abre até embaixo. Ela vai até embaixo, o que é ótimo para quando eu for colocar meu braço no verão. Será muito mais agradável quando estiver totalmente aberto. Pequeno porta-objetos aqui, com plástico apenas na parte inferior. De resto, a porta está muito bem acabada. Eu vou me instalar aqui, Nicolas, a 1,80 m, o banco da frente está ajustado para mim, vou fechar essa porta. Bem, não essa porta, essa janela, porque está um pouco fria. Lá fora, quanto está fazendo? 1 grau Celsius? Aí está. Nicolas tem 1,80 m, então se eu me endireito, minha cabeça toca o teto e não consigo olhar para o lado. Quando estou ereto, preciso curvar um pouco as costas ao nível dos joelhos. Passa muito justo, mal consigo passar um dedo, 2 dedos. Não, é demais. Os pés, há espaço, a cabeça, se eu me colocar um pouco assim, vai,
assim, eu tenho cabelos que começam a friccionar um pouco, mas eu preferia poder ficar bem reto, porque às vezes é bom relaxar. No entanto, eu pego um Dodan, vai bater um pouco lá em cima a janela, aqui não é tão grande assim, então ela é um pouco longa, eu que sou alto, tenho um pouco dessa parte que vem bloquear minha visão, então realmente preciso me ajustar um pouco. Mas para as costas em longas viagens não é necessariamente o melhor. E depois também preciso abrir espaço, porque senão estou aqui e venho tocar a poltrona. Os encostos parecem ter um pouco de apoio. Na verdade, se eu tivesse 1,70 m, acho que estaria bem. A 1,70 é ótimo no fundo ou menos. Existe um corredor central aqui sim, de um corredor central muito simples, igual com a mesma textura porta-copos duplo. Aqui sim, ok? Porque não temos a terceira fivela aqui que se movimenta diretamente numa alça, a terceira cinta. No banco, como eu dizia, é uma fixação no banco de trás. Se houver 2/3 de uma parte assim, e esta cadeira, a fixação superior de fixação, Isofix para assentos de bebê. Temos um enorme túnel central aqui, já que também existe a tração nas 4 rodas para a transmissão, que vai até lá. No entanto, um pouco decepcionado com o Nico, em um acabamento premium, como esse atrás, não tenho USB-C, não tenho ar-condicionado, na verdade, não tenho nada, e nem sequer tenho um bolso aqui na parte traseira do assento esquerdo. Para um carro de 40 mil euros faltam algumas pequenas coisas, acho eu, quando venho para o meio. Então atravesso este enorme túnel. Oh meu Deus, assim. Então aqui estou encontrando algo que se aninha bem entre minhas duas nádegas. Então, não sei se você gosta assim que me sento aqui. Eu realmente sinto isso. Então depois, uma vez que eu estou, está bem, mas quando me sento aqui, não é muito agradável. O encosto é extremamente duro e não posso passar meus pés pelo nível dos trilhos na parte de trás, porque uso um tamanho 44, ou usa um tamanho 40 talvez que passe. Então espere, acabei de descobrir outra coisa, é que meu pé passa à esquerda, mas não à direita. Embora os assentos pareçam ser ajustados da mesma maneira, isso é estranho, muito estranho, porque talvez ele seja um pouco mais recuado aqui, ok, se passasse, teria apenas que avançar um pouco, ok? Passa o tamanho 44, passa pela cabeça se eu fico de pé? Não, não passa. E os joelhos com 2 pessoas do meu tamanho na frente de outro lado fará que isso mantenha minhas pernas aqui, o espaço daqui. Não, é muito estranho essa parte que é dura aqui assim, bem, vamos ver à frente, é isso que me interessa principalmente, é que estamos aqui para comprar carros e ver se é bom como motorista. Você vai, como sempre, minha pequena volta no carro é sempre muito mais divertido. E aqui então essas 3 carreiras que eu estava falando sobre antes, mas esta grande parte, aqui temos uma enorme extensão de carroceria, mas na verdade é assim que eu vejo na minha tela. Tenho a impressão de que é uma espécie de veículo utilitário esportivo, dependendo de como está posicionada. Se a colocássemos mais alta, quase teríamos a impressão de um veículo utilitário esportivo. Adoro essas luzes. O visual e o lado são legais, mas encontramos essa grande parte aqui. Eu gostaria que as janelas fossem um pouco mais longe. Essa parte seja talvez um pouco menos longa, ou que seja mais espessa, ou eu não sei. Enfim, eu não sou designer. Mas aí está, minha ideia sobre a frente, capô muito longo isso. Eu gosto muito de capôs longos à frente, mergulhando assim com esse visual, esta frente bem aqui, e igualmente quando olhamos de cima ainda é muito bonito. O vermelho combina perfeitamente com ele. Como eu te disse, temos algumas coisinhas aqui para os lavadores de faróis bem aqui. E como eu te disse, nesse lado aqui, essa parte que está vindo é bem legal. Até os retrovisores eu gosto. Eles têm um belo estilo. Vamos ver o interior. As partes em preto laqueado são bonitas, mas arranham rapidamente. Neste carro, com apenas 1000 km, já é possível ver arranhões. É uma pena, requer bastante cuidado. Sugiro colocar um pequeno protetor X-Pel para evitar arranhões, ou será necessário polir com frequência. Aqui é o mesmo, é muito bonito. É como na parte traseira. Temos um material acolchoado um pouco aqui. Aqui um galo. E na verdade é uma espuma muito leve.
como na parte traseira. Então não é duro, mas na verdade é duro. Ligeiramente moles, depois esta parte aqui, as sobrepicagens, como na parte de trás deste belo baguete aqui, que vem até a alça para abrir o bloqueio do veículo aqui. Sonobose, neste acabamento, hoje igual encontramos o couro aqui, com as sobrepicagens dos comandos de janelas e retrovisores e os compartimentos aqui. Então agora, desta vez que estão em plástico, temos assentos elétricos, os assentos com uma boa sustentação, é couro verdadeiro, né? Um pouco perfurado, é bastante bonito, permite uma certa respiração ao mesmo tempo quando está quente. Os encostos de cabeça são bastante básicos e, francamente, nos assentos, né, vocês verão, nos sentamos bastante bem ao nível do pedal, né? O que eu gosto é que é um pedal com o pivô na parte inferior. Então pressionamos assim e não é apenas o que afunda assim, pedal de freio padrão e um apoio para os pés do lado, um pequeno tapete Mazda 3 aqui. E vamos nos acomodar dentro do calor. O que vou fazer é recuar, então deixei o carro ligado. Recua, 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 gentilmente. E pronto, né? Podemos ser bastante grandes em termos de motorista, sem problemas. O que eu realmente gosto na Mazda é esse volante bem redondo. E isso é um verdadeiro bônus no dia a dia. Temos o volante aquecido, para ativar o volante aquecido é aqui. E então vemos o LED. Aí o LED pode estar um pouco escondido por isso, porque quando eu dirijo, eu não sei se eu ativei ou não, eu tenho que me abaixar assim para vê-lo, porque eu não vejo nada. Assento aquecido também em 3 posições, mas eu preciso ligar o carro para ter direito aos meus assentos aquecidos. Vou ligá-la, meu botão aqui para ligar, normalmente tem uma pequena animação, também quando eu ligo o carro, e agora eu ativei o meu assento aquecido. Então você pode ver aqui, espere, não se mexa, vou desligar tudo assim, refaço a animação para você ver. Então temos uma tela no centro, né? E isso é realmente legal. Os campos não vão para o centro e vão até as laterais. E na verdade temos um mostrador no meio que está sobre a tela. E acho isso realmente legal. Depois isso é normal com ponteiros nas laterais também, mas é totalmente digital. Até aqui, e isso é bastante bonito. Podemos rolar algumas informações, por exemplo, assim, temos algumas informações realmente bastante básico e eu gosto de saber esse contorno e velocímetro tão graduado como antigamente, né? O contorno do lado aqui, então com uma verdadeira agulha. A viagem que eu poderia ver lá, o carro é todo novo com 1.221 quilômetros atualmente. Vamos encontrar as câmeras que eu posso ativar aqui, né? Desativar os bips com os alertas, etc. Então, o pequeno atalho aqui para desativar os radares de estacionamento com o bip, desativar o SP, desativar o Start and Stop e depois memorizar os assentos. Em 2 posições aqui, temos um pequeno compartimento para colocar suas moedas ou outra coisa. Então não é muito profundo, mas permite colocar normalmente cartões de visita aqui. Por exemplo, eu mostrei para você, o volante é ajustável em profundidade e altura. Encontramos isso deste lado do volante. Os auxílios à dirigibilidade com o nível de condução do centralizador de via e o limitador aqui. O regulador deste lado, quanto mais rápido conduzimos, menos distância com o veículo que segue à frente, mais distância e cancela o regulador deste lado. Este é o comando de voz, desliga o telefone, as informações, ou seja, as 3 pequenas informações que temos abaixo, ou nada se quisermos volume e mudar de origem ou mudar a música atrás, encontramos as paletas menos e mais à direita. Então isso é se queremos trocar as marchas nós mesmos, já que temos o câmbio automático, como eu lhe disse. Então deste lado temos as luzes, com as luzes automáticas, e até mesmo deste lado, quando pressionamos aqui, o modo farol automático para a noite, os piscas fazem esse barulho, e do outro lado temos os limpadores de para-brisas com, é claro, também um modo automático de limpador de para-brisas. Tenho um pequeno display de cabeça para cima que está aqui, então não sei se vocês podem vê-lo. Aqui está, um pequeno simples, mas tenho as informações de que preciso, mas indicações quando tenho meus auxílios à direção e outros, os retrovisores se parecem com isso. Então vocês podem vê-lo aqui, temos um pequeno canto arredondado deste lado, mas não em cima. Os retrovisores do lado direito, né? O retrovisor central é assim, temos uma visão bastante boa, sem bordas, é bastante bonito. Eu mostrei isso e vou mostrar novamente. Continuamos pelo topo. Enquanto estamos nisso, a pequena caixa de óculos é algo que sempre adorei. Eu me dizia que um dia, quando eu crescesse, quero uma caixa de óculos assim, as luzes em LED também aqui, e o botão SOS está bem aqui, com os microfones, e nós ouvimos bastante bem ao telefone. Lá em cima desliza com o seu pequeno LED no topo em movimento, aqui ele é um pouco duro, e isso
dá um lado legal. De porta-cartão. Todo mundo tem uma alça, a tela aqui, então podemos falar sobre ela. Porque essa tela aqui, olha, não é touch, isso me incomoda. Um pouco eu tenho que usar este botão. Muitas pessoas gostam deste botão, mas agora que estamos acostumados com coisas rápidas, acho isso um pouco irritante. Por exemplo, quando vou conectar meu telefone, faremos isso de uma maneira um pouco diferente. Hoje eu tenho um grande compartimento com 2 portas USB, é para carregamento rápido e tem um pouco de espuma no fundo e vou conectar meu telefone. O CarPlay também funciona sem fio, então isso pode ser uma coisa boa. E também temos uma tomada de 12 volts se desejarmos. Quando eu fecho assim, posso movê-lo para trás ou para frente, dependendo do que eu quero, quando vou conectar meu telefone aqui. Pronto. Aqui, espere, tem um anúncio? O som é bastante bom com o Sonobose. Quando eu volto aqui e vou buscar meu CarPlay, eu nem sei onde está meu CarPlay, eu posso ativá-lo na segunda-feira embaixo, ok? Certo? Eu puxo isso para baixo, todo o bloco, e ativo o meu CarPlay. No entanto, desta vez você pode ver que é sensível ao toque. Eu posso ter minha música, meu telefone, etc. Então isso é diferente porque isso não funciona com tudo. E por exemplo, quando eu estou aqui e estou dirigindo e eu vou ter que usar minha roda de rolagem, e para ter certeza de que estou exatamente onde quero, eu vou ter que olhar e ver para onde vai e parar quando preciso. Enquanto isso é um pouco problemático agora. Estamos acostumados, né? Eu clico em Maps e é muito mais prático. E isso não funciona enquanto dirijo o Mazda. Acho isso muito irritante, porque eu olho para a estrada, digo Maps Up, eu sei que ele tem, cliquei em meio segundo e está pronto. Enquanto caso contrário, eu perco um pouco o hábito de olhar para lá e girar, chegar ao lugar certo, clicar. E o mesmo no Waze. Quando você quer confirmar um radar ou algo assim, ou denunciar algo, você não pode fazer isso porque você tem que usar absolutamente a roda de rolagem. E isso é muito complicado. Mas, no geral, esta pequena tela é bastante agradável, temos uma boa visibilidade, temos todas as informações de que precisamos e o mesmo, então, Maps ou Waze, os aplicativos funcionam muito bem. A parte superior é almofadada, aqui é couro com espuma. É realmente muito agradável, o volante é o mesmo, é acolchoado, ele é aquecido, temos o bloco de ar-condicionado bem aqui. Posso ligá-lo aqui ou desligá-lo deste lado, posso sincronizar os dois lados, posso desincronizar se, por exemplo, à direita eu quero isso, ou ressincronizar para voltar ao normal. Temperatura do motorista ar-condicionado, reciclagem de ar aqui mais forte, menos forte, ou lidar com embaçamento na frente e atrás, assento aquecido, volante aquecido e desligar o ar-condicionado. Se desligar o ar-condicionado, ainda mantém o aquecimento do volante e assentos. Vamos ligar o aquecimento novamente, porque não está quente hoje. O botão para iniciar o carregador por indução, nas versões de topo de gama. 2 porta-copos aqui com a caixa de câmbio automática neste local. Recuar, ele ativa as câmeras de ré para mim, que são de muito boa qualidade. Eu tenho uma boa visibilidade e ao mesmo tempo abaixa meu retrovisor para não arranhar minhas rodas. Neutro e dirige deste lado aqui. Em seguida, temos o modo esportivo para pressionar em direção. O modo esportivo. Desativar o modo esportivo, eu volto aqui, o freio de estacionamento aqui, o auto hold, para não ter que frear quando estou parado e não precisar manter meu pé no freio, o botão favorito, o botão home voltar, a navegação e a música, também o volume. Aqui, onde mudo a música, alterno para a direita ou esquerda, ou pressiono para cortar o som. Isso eu mostrei a você, então temos uma pequena parte de couro que cobre toda a parte de cima. Bastante prático e igual quando estou assim, é um pouco acolchoado, mas ainda sinto isso, é muito bonito, mas quando encosta no joelho aqui, não é muito prático às vezes. Gostaria que fosse mais agradável, porque, por exemplo, você vê que é bem acolchoado, eles deveriam ter feito mais alto aqui para não tocar na perna, isso seria perfeito. Mostrei a você os respiradouros do outro lado, é muito sóbrio, é muito discreto, um respiradouro aqui e outro ali. Na verdade, quando estamos assim, mal os vemos, enfim, é todo preto sobre preto, tom sobre tom, muito discreto. E a luva, compartimento aqui. Vamos dar uma volta nesse carro para ver como é. Temos sorte, além disso, o tempo está bom, embora não esteja muito quente, a temperatura está subindo. E que horas? São 15 horas, a 15 graus está bom. Vamos começar com este Mazda 3, com este novo motor. O que eu vou fazer é zerar, porque desde que parei, o motor está funcionando e o consumo estava assustador. Então agora estou saindo de Saint-Germain, no leste.
Vou até Fontainebleau e depois volto a Orly para um bom passeio pela cidade. A impressão que tenho neste carro é a parte premium. Tudo o que toco é agradável, o volante é aquecido, mais um pequeno detalhe onde o topo do volante não é aquecido, por favor, Mazda. Todas as marcas, por favor, me dê esse topo de volante aquecido. Adoro colocar minha mão, pelo menos, e lá o volante está quente, lá está frio, está 0 graus. Agora isso me incomoda, mas quando estou segurando, o couro é um pouco acolchoado, é uma sensação muito agradável neste carro. Ouço que há um motor funcionando. Não tenho a impressão de que é um motor muito pequeno. Na verdade, é um motor de 2,5 litros hoje em dia, quase um motor grande, e isso me agrada. Tenho o auto hold, o ativo, aqui me está frio, leva algum tempo para o carro aquecer um pouco, etc. Mas é claro que claro, o start and stop, etc. Você conhece todas essas novas carros? Os assentos são bons, seguram bem nas coxas. Francamente, já à primeira vista, é muito agradável quando o motor está funcionando como isso em parada. Quase tenho a impressão de que está funcionando como um diesel em termos de som. Embora seja bastante discreto depois de tudo, é bastante limpo. Tenho um caminhão que está realmente grudando em mim. A insonorização não é ruim. Gosto bastante da sensação do motor. É precisamente o fato de ter um motor maior que permite ter essa sensação de que ele não precisa subir muito em RPM, não precisa se esforçar muito, e é agradável. Na verdade, é esse empuxo que é agradável. E digo a você que isso faz bem com o câmbio automático. Falaremos mais sobre o câmbio automático mais tarde, em outras situações. Ele ainda é bastante lento, dá a impressão de que é um câmbio robotizado de alguns anos atrás. A mudança de marcha é bastante lenta. Veremos como ele se comporta no modo esportivo, pois estou descobrindo o carro com você. Gosto de fazer e testar dessa maneira. Hoje temos sorte, está lindo. Vou ficar com esse carro um pouco mais tempo, então poderei lhe dar um debriefing mais detalhado, da mesma forma em relação ao consumo, o que dará a longo prazo. Faremos como de costume um pouco em todos os tipos de estradas. Eu gosto de fazer. Claro, temos todas as ajudas à condução. Posso ir a 7 aqui assim, são 70 aqui, coloco 70, reguladores adaptativos, centragem de pista, condução de nível 2, enfim, todas as ajudas à condução necessárias, especialmente neste carro que é top de linha, e especialmente este acabamento que é o mais alto oferecido no catálogo. Eu te juro francamente, quando estou dirigindo assim, estou a 70 e é extremamente agradável. Diz atenção e mantém as mãos no volante. A insonorização dá este lado premium. Mesmo ao nível da aceleração, eu vejo que o motor não precisa reduzir 1 ou 2 marchas para poder acelerar novamente. Assistência à direção não disponível. Então ele me diz não disponível, talvez porque haja sol pleno de frente. Isso vai retomar. Está bom, está retomando? Não, francamente é um isolamento acústico, mesmo os barulhos de rolagem, a subida, etc. Sentimos um pequeno casulo, sentimos que é bem trabalhado, é bastante agradável. Veremos o que vai dar na hora a uma velocidade mais alta e na rodovia. Em todo caso, para esse uso aí, não é ruim e nos sentimos estar em uma espécie de bom carro, uma boa berlina, embora o visual desta não seja uma berlina, mas é bastante agradável. Temos o Sonobus também, que eu pude testar muito rapidamente. A esta hora aqui é 50. Então cuidamos. Ainda temos o CarPlay sem fio ou com fio. Eu gosto de deixá-lo com fio, né? Não gosto de carregar meu telefone sem fio, porque geralmente faz aquecer o telefone. Não é muito bom para a bateria o tempo todo e carrega muito mais devagar do que com fio, e pelo menos enquanto dirige ele carrega, e isso me permite ter meu telefone sempre carregado, o que eu realmente gosto. Como eu disse, é com este motor maior, por exemplo, a câmara montada, o motor não cai de marcha, e mesmo que eu precise acelerar um pouco mais, ele vai fazê-lo, ele tem torque, e isso é realmente agradável quando ela muda as marchas, né? Você sente um pouco, há um pouco de freio motor. Isso também é a vantagem de ter um motor um pouco maior, saber do freio motor. Auto hold, eu posso soltar meu freio, o motor acaba de se desligar. Início e parada, micro-hibridização, é bastante prático, né? Não é um verdadeiro híbrido, e quando eu reinicia bastante rápido depois disso,
mas leva um pouco de tempo. Quando o engate do câmbio engata, acontece, é muito suave, então você sente que a troca de marcha leva seu tempo, mas ao mesmo tempo é bastante suave. Posso brincar com minhas pequenas paletas atrás do volante também, se eu quiser. Mas o melhor é deixar no câmbio automático, ele se vira muito, muito bem. Pedal de freio extremamente progressivo, faz de facto um carro muito agradável para dirigir. Até mesmo este volante, o fato de tocar este volante, que é um pouco acolchoado com este couro, é suave. Além disso, é quente. E quando eu acelero novamente, sim, é muito suave. É muito suave. E é exatamente isso que buscamos um pouco com este tipo de carro. Não, eu não acho que eles pensaram em redesenhar as Mazda 3MPs. Naquela época, existia a versão esportiva incrível, que poderíamos preparar um pouco e facilmente ultrapassava os 400 cavalos. Esse carro era uma delícia. Eu adoro que eles possam refazer versões esportivas assim. Então, eu não sei se no Japão eles fazem isso, não hesite em me dizer se você sabe se eles ainda continuam a fazer algumas versões esportivas, porque para mim, na linha, agora só há a 1015, que é realmente o carro prazeroso por excelência. Eu adoraria comprar outro, mas acho que os preços realmente subiram muito. Subiram demais, e isso me irrita um pouco, porque pagar 40 mil euros hoje por um pequeno MX-5 mesmo, que seja um dos melhores carros para se divertir. Bem, ainda é um carro muito pequeno e eu prefiro investir um pouco mais em um carro assim, que me permitirá fazer muito mais coisas com ainda mais conforto, e estamos bem, não é mesmo? Um grande teto solar poderia ter sido bacana. Eu saí do Mazda 2 que tinha esse grande teto solar panorâmico que era muito agradável, e nesse tipo de carro eu gosto, já que a Mazda quer tornar seus carros cada vez mais premium. Eles já faziam carros bonitos naquela época. Eu gostava da Mazda, mas sentíamos que havia uma vontade, ainda assim permanecia muito sóbria, muito elegante ao estilo japonês. Eu gosto muito, não temos as enormes telas que encontramos na maioria dos carros agora. Essa pequena tela simples bem ali atrás é sóbrio, ainda existem ponteiros para o contorno. Isso dá aquele toque nostálgico. Esses são os bons carros da época nos paralelepípedos. Isso filtra bem. Até os ruídos que sobem é agradável. Temos assentos que são um pouco duros, mas que filtram bem as vibrações que temos nos paralelepípedos. No momento é muito agradável, mal posso esperar para ver como será em uma estrada mais rápida, mas acho que será bom. Faz muito tempo que não dirijo um Mazda e, francamente, à primeira vista, não tem nada a invejar dos carros premium alemães. Tenho que confessar que em um belo asfalto como este, onde é suave, é muito agradável. Mesmo quando há carros passando ao lado, é bastante silencioso dentro da cabine. É agradável. As anomalias são bem filtradas. Sentimos que está um pouco mole. Vamos ver nas pequenas estradas sinuosas mais tarde, porque eu vou levá-los. Mas está tranquilo na cabine a 55. Estou apenas um pouco acima de 1000 rotações por minuto. É muito agradável. Vamos lá, vou fazer um pé no chão de 80 a 90 para vocês. 110, é bastante eficaz. Isso reinicia enquanto a caixa cai. Os relatórios, francamente, está tudo indo bem e eu vou chegar para colocar em 110 aqui. Eu sou realmente um bom carro, sinto que é um bom carro. É muito agradável, vou refazer um trecho depois, em alguns quilômetros. Enfim, em cerca de 50 quilômetros para fazer os 90, 70 e tudo isso, mas sinto que esta viagem vai correr bem. Além disso, aqui está conduzindo. Tenho todas as minhas ajudas para dirigir, realmente não é ruim, então vamos em frente. Em um túnel, claro, acendimento automático das luzes, enfim, você conhece agora quase todos os carros que fazem praticamente o mesmo no interior, sem luz ambiente, algo muito sóbrio. Temos apenas nossa tela central, mais nosso medidor, que acende mais os pequenos toques, mas realmente a simplicidade em seu estado puro. Mesmo no túnel é bastante silencioso, não temos vidros duplos, temos apenas vidros bastante espessos. E admito que é bastante silencioso dentro do veículo, mesmo estando em um túnel.
Por outro lado, o que é uma pena é que às vezes há um pouco de dificuldade em encontrar o centrar de faixa. E ali, por exemplo, ela me diz assistência não disponível, ela está um pouco disponível e ela se desativa um pouco depois e ela é reativada. Eu gostaria que fosse um pouco mais avançado no nível da condução autônoma. Aqui, ela detecta muito bem novamente. O irritante na Mazda é que a tela sensível ao toque só funciona em baixa velocidade. E isso, por exemplo, quando uso o Waze e quero ir para a minha música para poder mudar. Então, eu posso fazer isso em baixa velocidade. Mas assim que rola um pouco, ele não quer. E isso eu acho realmente uma pena. Então, por exemplo, estou dirigindo a mais de 20 km por hora ou mais de 10. Impossível tocar essa tela. É um pouco uma pena. No entanto, como tenho minhas ajudas para dirigir, isso ainda é o lado agradável. O carro para sozinho. O start-stop funciona muito bem ao reiniciar. É barulhento e vejo a região parisiense. A polícia o tempo todo, as coisas, os engarrafamentos. É por isso que todas essas ajudas para dirigir me desestressam, me acalmam, fazem bem. Por outro lado, quando avança um pouco e para, às vezes ainda cabe a você tocar um pouco no acelerador para que ela possa se reacender. Ela vai avançar bem devagar. Se você precisa ir devagar, ela é realmente delicada e vai parar. Certo, pare, vamos. Para aqueles que conhecem em direito, a N118, ali na ponte de Sèvres, vamos tentar subir, vamos ver o que acontece. Então, quando empurramos um pouco, normal, o cara na contramão, perfeito. Vamos lá, eu empurro um pouco, eu acelero de novo. Como eu disse, ele é sempre muito suave. Vamos lá, precisa de gás. Nossa, tem pedaços de caminhão e tudo. 70 subindo. Estou a 2.500 rotações por minuto. Olha o pequeno sol. O motor é extremamente discreto. É tão agradável, é muito agradável, na verdade, ter motores maiores. É por isso que 6 cilindros, esse tipo de motor, é super agradável no dia a dia. E mesmo se eu acelerar um pouco, ainda acho que vale a pena diminuir uma marcha aqui é 90. O que vou fazer é quando chegar a 90, coloco no 7 e ajusto para 90 aqui e ligo minhas assistências de condução. Vi que está fazendo um pouco de barulho de plástico. Tudo bem, ele parou de fazer. No entanto, acho que o controle de nível 2, com o centrar na pista, se desconecta com bastante frequência. Isso é um pouco decepcionante, porque quando está conectada funciona relativamente bem, mas acho que se desconecta com bastante frequência. Vamos lá, para ultrapassar, quando estou a 70, acelero, chego a 90, não está nada bem. Viro à direita e faço as partes menores para vocês. 90 tudo isso, né? Então eu desço aqui. 90 eu ponto 7, 90 eu passo minhas engrenagens, ou ser velocidade 6 assim, velocidade a 80 km por hora, eu estou a 1850 rotações por minuto aproximadamente, no nível de silêncio do motor, é muito bom, escuto muito pouco o motor, escuto os ruídos de rolamento de um Caudron que é bastante agressivo aqui. Lá para os pneus não é o que há de mais recente e totalmente novo, que faz mais barulho. Isso continua francamente bastante bom, é agradável. Minhas ajudas à condução, vou aumentar a velocidade. Vamos passar para 110. O carro sobe os quilômetros por hora de 10 em 10. Quando tem o pneu, é ela que relança, ela caiu. Uma relação, ela muda uma relação lá, eu voltei para 6 a 110 km por hora, estou a 2.200 giros por minuto certinho. Ainda ouço relativamente poucos carros do lado, é bem sonorizado. A 2.200 giros por minuto, ouço um motor girando na frente, ele não é barulhento, mas sei que tem algo girando em termos de barulho de rolagem, ainda é bem contido e, da mesma forma, quando estamos em um compartimento, é bastante amortecido, não é mais perturbador do que isso lá para o... Agora, então eu tinha 88 km para fazer, restam
25 km, então em cerca de 63 km tem uma média de 5 litros, isso parece Sindor 7, que não é muito empolgante. Passamos para 130 aqui, isso retoma bem sozinho, 130 km por hora. Primeira vez que passo a 130 com este carro, né? Então sentimos o motor, ouvimos quando ele acelera e, francamente, em um regime estável, ele é muito discreto. Estou a 2.000, 2.600 mais ou menos em sexta marcha. Os auxílios à direção, como venho dizendo desde agora, tem uma média de 5,7 com um mito. Então havia basicamente apenas estradas quase a 90 com um pequeno 110. Talvez houvesse 15 km a 110, o que não é nada mal lá. É mais ou menos plano, isso me indica 6,5 litros em consumo instantâneo, estando a 130 km por hora, o que não é nada mal. Temos um motor de 2,5 litros, ele é agradável, ele retoma bem. O consumo não é excessivo, não é um micro-híbrido, é apenas um micro-híbrido que para no sinal. Não há fase 100% elétrica ou com o motor totalmente desligado, nem fase de rodagem livre como em alguns carros novos. Também gosto disso, pois às vezes é agradável quando soltamos na estrada. Vou tentar agora para confirmar, mas por exemplo, solto assim, freio e muitos carros passam a rodar livremente. Ela ainda usa o freio do motor, então isso poderia ser uma vantagem adicional. Vou colocar 130. Mas ela não é necessariamente feita para economizar e otimizar ao máximo. Mas 5,7 litros para a média atual. O 2,5 litros sem hibridização real está realmente bom. Aqui estou eu, chegando na minha pequena estrada rural favorita. Está muito deteriorado para poder testar a suspensão depois de, portanto, aproximadamente 70 km, sempre em média 5,7, não mudou muito. Então, como é que fica nessas pequenas estradas onde vou me colocar a 80? Filtra bastante bem ao nível. Gosto da sensação do volante, que nos dá uma boa percepção, mas em tempo ruim temos que ter cuidado. Isso filtra bastante bem, né? Então há um meio termo, que é ainda bastante neutro. E depois, se eu mudar para o modo esportivo, eu tinha totalmente esquecido deste modo esportivo. O modo esportivo torna a direção um pouco mais firme. Temos uma resposta um pouco mais rápida no pedal. Ela não hesita em mudar para uma marcha mais fácil. Temos um pequeno som, podemos mudar as marchas com a pá. Isso vai corruptor. Isso empurra suficientemente. Então não esqueçamos, temos 140 cavalos, não é um carro esportivo, mas na verdade não é ruim. Um pouco rápido aqui. Vamos pegar o grande buraco aqui como de costume. Então é um tipo bastante macio mesmo, rebota um pouco, mas não é absurdo. Filtra muito bem. O modo Sport não é muito útil, então vou removê-lo e voltar ao modo normal. Temos apenas o modo normal, o desligado e o modo Sport. Então é normal ou ativamos o modo Sport. Há um pouco de ruído de plástico vindo de trás, dos móveis e do parasol quando o coloco assim. É uma pena, porque o carro tem 1.000 km. Como sempre, não escondo nada de você nos vídeos. Sinto que isso vibra um pouco por aqui. Depois, em termos de suspensão, é realmente bastante confortável. É agradável. E aqui, estando a 80, 90 nessas estradinhas, o nível de frenagem, como dizíamos, o pedal é muito progressivo. Mesmo se pressionarmos um pouquinho mais forte, é na verdade um carro muito agradável de dirigir. Vamos lá, cheguei na minha estrada totalmente vazia, de 0 a 100. Vamos lá, começa suavemente e depois, assim que sobe, vai rapidamente até 50. 60, 70, 80, 90 e 100 está bastante correto. 140 cavalos e uma forte frenagem de 100 a 0, como de costume, funciona bastante bem. Então a frenagem freia bem o pedal, você realmente precisa pressionar forte para ter uma frenagem mordaz. Como eu disse, é muito progressivo, é seguro, mas você realmente precisa pressionar bem.
O ABS fez muito bem o seu trabalho, ouvimos, mas eu não senti, acho que ele fez muito bem o seu trabalho. O carro está bem nivelado, bem direito, isso é seguro. Chego na minha pequena estrada sinuosa preferida, volto ao modo esportivo porque estrada dinâmica, mas teremos que ter cuidado porque está abaixo de zero aqui. E tudo ainda está verde gelado. Bom, depois o asfalto parece estar bem. Então a aceleração, como eu tenho, está indo bastante bem, bastante sol. Então a suspensão não filtra muito mal, sinto um pouco das falhas, mas o carro permanece bastante estável. Ela se ajusta um pouco no início, sentimos que é um pouco mole na direção quando estamos virando à esquerda e à direita, mas de fato quando nos movemos dinamicamente assim, não é necessariamente desconfortável. Então, embora estejamos indo bastante rápido, sentimos muito pouco a velocidade, já que é tão confortável. E no modo esportivo, como o motor sobe ao longo das rotações e temos um motor de 2,5 litros, isso faz com que seja um pouco audível, funciona bem. O freio é muito progressivo. Realmente sentimos que precisamos pressionar, quase como em um carro esportivo às vezes. É legal dirigir de maneira dinâmica, mas na verdade ela não nos convida a querer andar rápido. De fato, manteremos um bom ritmo. Vou desligar isso, pois realmente aumentei o consumo, voltando para 6 litros, mesmo fazendo só pequenas estradas. Desde há pouco. Na verdade, ela não convida a dirigir rapidamente, é um carro bastante tranquilo. E então vou fazer a meia volta ao mesmo tempo, e isso nos permitirá testar o diâmetro de viragem de ninguém. Vai, não é tão ruim, mas ela é muito mais agradável de usar assim, tranquila. É muito mais legal porque ela não tem um motor que foi feito para correr. Na verdade, em baixa, ela tem torque. Em alta, ela tem 140 cavalos. E principalmente feito para ser agradável e claramente para fazer estrada. Eu gosto muito disso dessa maneira. E bem, é muito mais legal assim, mesmo com um pouco de ritmo sem ir muito rápido, é bom. E este carro, ele é mais feito para isso? Bom, vamos continuar agora. Eu volto para a estrada. Eu te pego de novo em algum tempo, eu o guardo por alguns dias e te dou outra atualização, especificamente com este carro, em um uso mais prolongado. Agora podemos ver que cinto farol alto automático, tenho luzes matriciais, então ilumina bem o lado em farol alto na frente, nos lados, e quando há veículos passando, ele efetivamente para de iluminar os veículos, mas no lado, por exemplo, estou bem em farol alto e confesso que isso é meio que uma garantia de segurança para a noite, e não sei se vamos ver aqui se está iluminando o lado, não, como há muitos carros passando, não sei se ele vai começar a iluminar de novo, talvez à direita, vamos ver se ele começa a iluminar em farol alto na direita ou na esquerda. Podemos ver na direita ali, por exemplo, estou com o farol alto na parte direita, ilumina realmente muito bem e podemos ver que a frente de uma zona ali que é menos iluminada porque justamente as luzes matriciais desviam dessa zona. E isso é realmente uma garantia de segurança, é muito mais de visibilidade à noite. Claramente eu sou super fã das luzes matriciais. Bom, então para o Start and Stop, agora que eu dirigi bastante com isso, podemos ver aí no nível do cheio, bem à direita, observe bem o medidor, ao mesmo tempo a velocidade e o contorno do lado. Então aí eu vou desacelerar para chegar num semáforo e no fim das contas o carro vai desligar bem antes da parada, por volta de 20 km por hora, para fazer algumas pequenas economias adicionais. Isso eu não tinha antes, porque o carro não devia andar há algum tempo. Até a bateria recarregar, precisei rodar uns 100 km para funcionar. É por isso que descobri depois. Portanto, o Start-Stop é ativado como uma micro-hibridização em torno de 20 km por hora. E então ela permanece parada assim até ser reiniciada, quando o sinal ficar verde novamente, e eu começar a acelerar novamente. Pequeno detalhe a saber é que se eu não tivesse ativado o Auto Hold, se eu soltasse o freio, o carro reiniciaria automaticamente. O Start and Stop não se reativaria de imediato. Mesmo à noite, é bastante agradável dirigir esse carro. É agradável mesmo sem luzes de ambiente e tudo mais. A simplicidade é quando eu reinicio, e isso começa direto. Como motorista, raramente dirijo à noite.
porque fiz muitos testes recentemente e sei que vocês gostaram muito de eu fazer testes noturnos, ao mesmo tempo que vocês podem ter uma visibilidade muito boa graças a esses faróis de LED, é muito agradável. Então, o que pensamos sobre este Mazda 3? Bem, continua sendo um carro muito agradável com um visual sexy. É confortável para dirigir, é agradável em termos de motor, é igualmente agradável para dirigir, não é um carro que pretende ser esportivo, mas é um excelente carro para o uso diário. Para o dia a dia, com acelerações suficientes, uma boa insonorização, prazer em dirigir quando estamos tranquilos, o que é bom. No final, talvez falte um pouco de dinamismo, talvez fazer com que o carro seja um pouco mais vivo. Mas no final, estamos realmente buscando um carro vivo para isso? Não necessariamente, eu realmente sinto falta do tempo em que a Mazda fazia versões esportivas, porque isso era muito legal. Esse vermelho, eu ainda sou bastante fã. Parece muito com o vermelho da Renault, que eu gostava, acho que era o vermelho chama. Sempre disse a mim mesmo que se um dia tiver muito dinheiro, poderei personalizar a cor de uma Ferrari ou Lamborghini pedindo-a em vermelho, como a Mazda ou como a Renault, mas eu acho que eles são muito parecidos. Esses dois aí, em termos de preço, talvez seja um pouco caro, porque ainda faltam algumas pequenas coisas. Não há um pistão, né, por exemplo, no capô dianteiro, não há porta-malas elétrico, não há ar-condicionado. Na parte de trás há pequenas coisas. Assim, a tela não é necessariamente ultra sensível ao toque. São pequenas coisas que faltam, que seria bom melhorar na próxima de qualquer maneira. Depois é um bom carro, esperando que seja confiável. Acho que é um bom carro. Eu compraria se tivesse 40 mil euros para colocar em um carro. Depois vamos dizer que hoje em dia, por volta dos 40 mil euros, há ainda bastante escolha. E 40 mil euros agora temos carros elétricos. Para elétrico, e sabemos que estamos sendo meio que forçados a ir para o elétrico, sabendo que o preço do A6 começará a partir de 45 mil, acho que totalmente elétrico. Então, existem perguntas sendo feitas às vezes, se mudamos para o elétrico ou não, guardamos isso depois. É verdade que esse motor é bem legal em termos de consumo, como você viu, é relativamente correto, sabendo que não é um verdadeiro híbrido, é um micro híbrido e que não é extremamente avançado, mas por outro lado, a Mazda desenvolve bem seus motores para que o consumo seja relativamente moderado. Bom, qual seria a sua escolha? Híbrido, micro híbrido, sem híbrido, elétrico, híbrido recarregável, a bicicleta, o cavalo, digam-me. Bem, se você gostou deste vídeo, deixe um like, não hesite em se inscrever e vejo vocês em breve para mais vídeos. Tchau, tchau. Legendagem ST501